lá, vamos falar sobre o experimento 10, chave de sinais, da matéria prática dos dispositivos eletrônicos. Me chamo Karen Júlia, matrícula 2020-17648, e faço engenharia eletrônica. Me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, matrícula 2020-63542, também faço engenharia eletrônica. No experimento 10, temos esse resumo com os principais tópicos que vão ser abordados nesse vídeo, como o objetivo do experimento, materiais utilizados, os procedimentos experimentais, o questionário, os gráficos, a questão extra, além do fórum de discussão, conclusão e nossas referências. O principal objetivo é a introdução do comportamento do diodo como uma chave de sinais, e ela é controlada de forma eletronicamente, além da obtenção de curva característica de resposta de frequência do circuito com o chaveamento proposto. Para a primeira questão, pede para a gente, montando o circuito da figura 1, ajustar a fonte de controle de uma tensão de mais ou menos 10 volts, além de estar polarizando o diodo diretamente ou reversamente, né? E a gente também deve atentar a manter ali uma entrada de 2 dBp no mundo senoidal, e essa frequência deve variar de 100 Hz até 1 MHz. E conforme a gente montou o circuito aqui na protoboard, na questão 1, pede que a gente monte o circuito, né? Então, aqui são os nossos estados experimentais. A entrada continua em 2 volts. Vamos estar alterando aí a frequência para depois a gente estar medindo a saída em volts. E conforme a gente tem a entrada e a saída, a gente joga nessa fórmula para obter a atenuação, que é volts saída, volts entrada, por log de 10. Isso tanto para VDC mais 10 volts, como VDC menos 10 volts. Continuando o experimento 10, aqui temos o gráfico que foi pedido na questão. A gente utilizou o código disponibilizado pelo professor no Scilab e colocamos nossos dados da tabela anterior. Tivemos esse gráfico aqui. A questão 2 era para montar os circuitos da figura 2, que era essa daqui, com a tensão de 10 volts, polarizando o diodo 1 reversamente e o diodo 2 diretamente, ajustando o gerador com um sinal senoidal de 2 volts pico a pico e uma frequência de 100 kHz. E nisso a gente tinha que observar a amplitude das duas saídas e preencher a tabela calculando a atenuação. E também tinha que inverter a tensão VDC de controle para menos 10 volts e repetir as medidas. E a gente tinha que dar atenção nessa parte, manter a entrada senoidal sempre de 2 volts pico a pico. Essa aqui é a figura 2 e essa aqui é a nossa montagem do nosso circuito. Depois da montagem a gente mediu. Esses foram o resultado do nosso experimento. Depois a gente tinha que fazer a atenuação, e a gente utilizou essa fórmula aqui. E aí preenchemos a atenuação 1 e a atenuação 2. A questão essa era para modificar o programa do Scilab, do laboratório 10, e tinha que ajustar pelo método dos mínimos quadrado, parâmetro K e a frequência W0. Esse aqui foi o nosso gráfico, depois que a gente utilizou o código disponibilizado pelo professor. Tivemos esse resultado, esses 3 resultados, né? E o gráfico.
conclusão é que o experimento deu certo, foi difícil um pouco a construção do circuito, mas deu muito certo, deu pra gente entender como que a gente podia construir a chave de sinais, mexer com diodos, e a gente utilizou osciloscópio, gerador de função. Aí a gente fez pesquisa teórica e no fórum de discussão, vamos estar falando aqui em relação à construção do experimento, medições e respondendo os questionários. Para mim, acho que a parte mais complicada, assim, é a falta de atenção, porque a gente, às vezes, coloca ali sem querer numa trilha errada, ou não conseguimos seguir 100% fiel o esquemático. Então, tipo, a gente teve que montar umas 2 vezes, até ver se estava tudo certinho. E além disso, também está aferindo se o resistor ou o diodo não está queimado, porque isso também interferiu da gente estar montando aí mais de uma vez. para mim foi difícil a construção, realmente, igual ver a trilha, colocar os pontos certos, e atenção que faltou um pouco em alguns momentos, que era no gerador de função, que como a gente utiliza pouco, tem alguns experimentos que a gente acaba esquecendo de conferir, e aí não que aumentava o valor, mas estava muito baixo do que estava sendo peço no relatório. Então, não foi uma dificuldade, foi mais falta de atenção. Por causa que tanto problema no resistor, no diodo, na chave, que a gente esquece de ver os outros equipamentos. Como referência para a gente estar respondendo o questionário e realizando também o slide, usamos o vídeo do professor, né? Ele é bem completo e ainda tem a disponibilização dos slides. Obrigada por assistir. E é isso. Isso é tudo, pessoal.